Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu agradeço muito por você ter clicado nesse vídeo. Eu preciso muito fazer alguns esclarecimentos aqui a respeito das coisas que estão sendo divulgadas no canal, né? Sobre a conscientização de o que a gente está se preparando para algo espiritual, né? Então, eu creio que todas as pessoas têm um conceito de tudo que tem para viver, né? Muitas vezes você sente uma energia para fazer algo, né? Algo de terapias, algo que você sente que é um processo espiritual para você, né? E que aquilo vai acrescentar na sua vida. Isso pode fazer você colocar um posicionamento, né, para algumas coisas. E muitas vezes você sente uma sincronicidade das coisas acontecendo e aquilo um pouco que faz com que você acredite que esse é o caminho, né? Para todas as pessoas existem variantes possibilidades de equilibrar o mundo físico com o espiritual, né? E muitas vezes a gente se vê numa coerência de criar algo em ajuda ao próximo, né? E eu vejo que isso pode se duplicar, né? A gente tem ferramentas na mão que isso pode estar se duplicando para que haja uma maior expressão, né? De pessoas que vivem traumaticamente com situações pendentes, que perdeu as coisas na vida, né? Ou que já está há algum tempo em circunstâncias de dificuldade, né? Então eu vejo aqui que a espiritualidade nos dá alternativas para ajudar essas pessoas, esses animais que já foram esquecidos pela sociedade e são invisíveis por ela, né? Então aqui eu, como usuária do tarô e sempre colocando em processo espiritual o meu canal, e eu vejo que há um paralelo entre tudo isso para unificar as coisas que acontecem, né, com o que a espiritualidade deseja. Então eu vejo que muitos foram os sinais, muitas mensagens, né? E quando você se abre a uma situação, aquilo se apresenta a você. E você vê que isso agrega um significado para você. Dentro de você há uma bússola, né? Então você começa a perceber uma certa vibração, um caminho que se abre para que algumas respostas profundas, questionamentos espirituais até, né? Que você muitas vezes está num ponto cego, né? Então vemos aqui que a ajuda em relação a poder ajudar, a ajuda, vamos dizer assim, espiritual, num conteúdo espiritual, um conteúdo psicológico, né? E você vê que você tem essa satisfação, né? Para entregar para alguém, entregar para um animal uma ajuda. Então, eu vejo que muitas pessoas pedem ajuda aqui no canal em relação ao sentimental, né? Quer restaurar uma sintonia com alguém, quer viver algo superior, quer se aprofundar mais. Gente, se vocês escutarem cachorrinho chorando, é que tava muito frio essa noite para os cachorrinhos ir lá pro abrigo, aí alguns ficaram aqui na minha casa, tá?
Então vocês vão escutar um chiadinho de fundo aí. Então, o que acontece? O que eu quero passar para vocês aqui, fazer uma ressalva para vocês, que já tem um tempo que eu estou colocando isso no meu canal, né? Eu estou colocando isso em prática, né? Eu vejo que isso vem para mim como um propósito maior e não custa a gente se doar, né? Se inclinar para que as coisas que você até então não enxergavam, aí você começa a ver que há um mundo além desse, há um mundo além desse. Então, eu estou aqui hoje como uma pessoa que abriu a espiritualidade, abriu um horizonte, abriu-se um horizonte. E esse horizonte é o próximo passo. Claro que a espiritualidade vai estar sempre respondendo aqui na leitura, mas eu quero me aprofundar ainda mais, atravessar o mundo físico, ter uma consciência maior sobre a espiritualidade, não só imitar comportamentos, mas entender a linguagem da espiritualidade, e isso tem muito a ver com o voluntariado, gente. Então, eu estou aqui abrindo meu coração para vocês a respeito disso, porque eu faço parte de uma ONG, né? E na minha cidade a gente tem várias pessoas dentro dessa ONG, tem um médico veterinário junto com a gente, tem outras pessoas, professores, que estão incumbidos também, né? De cada um passar um dia no abrigo, cada um fazer um dia uma limpeza, cada um fazer. Então a gente está remanejando desse jeito e está dando certo, está tendo muito proveito e a gente está sentindo que realmente é um toque da espiritualidade em todos nós, porque isso nos aproxima do que a gente muitas vezes tem como vocação, como sintonia, que seria uma relação com a espiritualidade. Né? Então, às vezes a gente fica no anseio daquilo que a gente quer contemplar materialmente, mas a espiritualidade tem muito mais para mostrar para a gente quando a gente se abre de dentro para fora. Né? Então, o que eu tenho para falar para vocês é que todos nós temos um caminho a seguir. Temos um caminho. E não ficar só no aprendizado primário. Há algo muito mais profundo. Então aqui está se abrindo uma conexão além da curiosidade. Além da curiosidade, além do querer saber as coisas que estão acontecendo na sua própria vida, mas em todo o eco. Em todo o eco. Então, aqui muitos estão se encontrando, sabe? Livrando-se das crenças limitantes e descobrindo muito mais. Muito mais. Porque às vezes fica persistindo num erro do passado em consideração, sabe, a espiritualidade e pelas crenças que foram impostas, baseado em achismo, em preconceitos, e tudo isso está sendo derrubado. A espiritualidade é muito mais profunda que isso, né? Então, o muito se ouvir, que acaba virando regra, sem questionamento, está se findando, as pessoas estão abrindo o terceiro olho, as pessoas estão vendo a sincronicidade, não estão aceitando as coisas passivamente, estão recebendo de si, para si próprio, direto da fonte, mensagens espirituais. Se esvaindo de crenças negativas, se esvaindo de dogmas do passado, sabe? Está tendo uma outra convicção, uma outra visão.
sobre a espiritualidade. Então, eu vejo que há muito ainda a se conhecer da espiritualidade, porque somos como abelhas. As abelhas, elas se organizam e cumprem tarefas, né? E isso vem através da comunicação e através da colaboração. Então, muitas vezes, a espiritualidade quer mostrar para o ser humano uma ampla visão de tudo. É claro que não conseguimos sozinhos abraçar todos, mas pela sensibilidade a gente já se lança e aquilo já começa a trazer uma clareza mental e um desdobramento da situação, né? Então aqui a espiritualidade fala que quanto mais se evolui espiritualmente, mais se sente impulsionado pela boa vontade, né? Porque quanto mais você emerge no materialismo, menos você se sente responsável por aquilo que causa no planeta, né? Então, muitas vezes eu tenho falado aqui no canal, porque a internet é uma ferramenta tão propícia que pode complementar muita coisa, é uma mão dupla para muitas coisas. E eu vejo que, claro que as pessoas usam para desordem, mas quando usam também para ajudar, para alavancar uma situação, para entrar, sabe, para entender o que é o outro plano da espiritualidade. Então, eu tenho colocado bastante vezes isso no canal, pedindo ajuda para vocês. Precisamos de remédio, precisamos de cobertores, precisamos de caminha, precisamos de alimento, precisamos de ração, precisamos de muitas outras formas que só o voluntariado não supre, né? A gente precisa pagar a conta de água, que a gente precisa lavar o lugar todo dia, abastecer os barris de água para os animais, para que tenha água o dia todo. Estamos com 76 cachorros e 24 gatos. E então, isso tudo emana um grande esforço. Um grande esforço. Então, as pessoas precisam entender, sair da distorção da sua imagem, porque a gente está se esforçando, a gente faz rifa, a gente vende nossas coisas pessoais, cafeteira, tapete, sofá, sabe, de outras formas as pessoas ajudam também, rifando chinelos, aqueles chinelos artesanais, tapetes artesanais. A gente estava comprando tecido e fazendo as roupinhas pets, né? E eu tenho ganhado uma grande colaboração com as professoras da escola onde eu trabalho, em respeito às espumas, né, que a gente precisa para fazer as caminhas que o seu Sebastião estava fazendo para a gente através dos pneus, né? Então, tudo isso, gente, é uma renovação. É uma renovação. E a gente tem que se habituar a fazer o bem. Não é fazer o bem uma vez, ou com os pensamentos recorrentes, quando enxerga alguma coisa que está passando diante dos teus olhos, mas na sua própria comunidade, no seu próprio local, na sua própria casa, a gente tem que restaurar. Restaurar. A espiritualidade está pedindo isso. Sabe, uma justiça feita pelo planeta. E eu vejo que há muitas afirmações disso. E eu vejo que todos nós temos essa responsabilidade. Então, se você veio aqui através do que eu falo diante das leituras, se você quer saber mais sobre o projeto,
é isso, tá? Eu me coloco à disposição do barracão e eu faço o voluntário à noite, né? Porque é o horário que eu posso fazer, porque eu trabalho e daí eu tenho também um compromisso aqui com o canal. E aí o tempo que eu posso estar ajudando na limpeza lá durante o dia, eu também vou, né? Então, gente, são muitos caminhos que a espiritualidade nos mostra, muitos caminhos, né? E às vezes você quer a resposta profunda da espiritualidade, mas é o dar e receber. Dar e receber. Às vezes você tem questionamentos espirituais, você quer uma orientação profunda da espiritualidade, você quer seguir o caminho da autodescoberta, agregar significado à tua vida, né? Sair só das palavras ouvidas pelas pessoas, mas sentir algo se descortinando para você. E a espiritualidade está sempre em movimento. E o voluntariado é algo muito forte, muito decisivo, muito grande e muito abençoado. Muito abençoado. Então eu vejo que o que você às vezes pede para a espiritualidade, ela também espera de você. Ela também espera de você. E muitas vezes as pessoas mandam mensagem para mim no meu contato pessoal falando que não tem compromisso com isso porque não vai pagar pelo erro das outras pessoas, de ter abandonado animais, de ter deixado uma cachorra no cio, na rua, e depois abandonar quando ela pega a cria, joga na rua sem nenhum pudor, sem nenhum carinho, lançando ela à sua própria sorte, e às vezes não dá uma segunda chance a esse animal. Sorta em rodovia, à noite. E muitas vezes os caminhões passam, e não porque eles querem atropelar, mas porque à noite é muito difícil também. E os cachorros estão ali perdidos, andando de um lado para o outro. E muitas vezes não conhece o que é viver na rua, não sabe o perigo que é. Então, muitas pessoas não dão uma segunda chance. Por quê? Porque tem medo do confronto, de que vai ser se ela levar para um abrigo, né? E falar, ó, eu não quero mais esse cachorro, ele cresceu demais, eu não quero mais essa cachorrinha, ela pegou cria. Então, muitas vezes a gente fala para as pessoas sobre essa conscientização e as pessoas não querem passar por isso. Elas querem fazer as coisas como se ficasse em oculto. Mas nada fica em oculto para a espiritualidade. Nada. E às vezes a gente precisa de uma ajuda, alguém que vá buscar com um carro esse animal que foi ligado para a gente de madrugada falando que foi um animal solto numa rodovia. E às vezes o trajeto que a gente segue é contramão àquela rodovia e o animal está lá andando, perambulando de um lado para o outro desesperado. Né? Então, às vezes a gente precisa disso. A nossa colaboradora do abrigo, ela tem um carro, mas o carro dela também não é um carro novo. E até então a gente precisou fazer uma rifa para que a gente pudesse arrumar o cabeçote do carro. Estragou, queimou, eu não entendo de mecânica, mas queimou alguma coisa de cabeçote, eu não sei dizer para vocês o que é. Então, gente, são muitas dificuldades, muitas dificuldades. A gente no começo do mês, a gente tava com 55 cachorros, agora a gente tá com 76. Sabe, por mais que a gente faça feirinha de doação, a gente precisa castrar os animais, a gente precisa vermifugar, a gente precisa tratar as feridas, às vezes com atropelamento, às vezes por maus tratos, né? E eu persisto em falar para vocês porque para mim não é um sacrifício. O voluntariado, ele tem que ter uma consciência espiritual. Não um sacrifício, não um fardo. Mas se você não pode sair da sua casa e ir para um abrigo, e ir para uma ONG, participar, fazer a limpeza, posar no abrigo para manter a quietação dos animais,
né? Que às vezes eles extrapolam um pouco e isso faz barulho. Então tem que estar sempre alguém posando lá, né? Então a gente precisa pagar a energia do local para ficar aceso ali, né? Para não ficar naquela escuridão. A gente precisa pagar a água do local, porque precisa ser lavado todos os dias. A gente precisa de produto de limpeza, né? A gente tem a mão de obra, mas muitas coisas a gente não consegue. Só a mão de obra. Eu levo coisa da minha casa, gente. As professoras levam coisa da casa deles. O seu Sebastião também, coitadinho, quando ele pode, ele é catador de papelão, né? Ele ajuda a gente com isso. E ele também ajuda, fala que acha a vassoura, acha as coisas e traz pra gente, né? E então é isso, gente. Eu mandei vocês virem até aqui. Obrigada de ter vindo, de ter escutado a mim até agora, né? Até o fim desse vídeo. Eu peço para que vocês venham até aqui porque fica muito cansativo para quem vê as leituras de tarô. Todo dia eu explicar a mesma coisa. Todo dia eu falar sobre o que é esse compromisso, né? Então, eu peço para que vocês venham ver esse vídeo aqui, para que daí eu consiga explicar, né, para vocês o que é essa renovação espiritual que está acontecendo, no que a gente precisa focar, no que a gente precisa acrescentar, né, no nosso mundo, no nosso planeta, e a gente coexistir com os animais. Tudo que você olhar em imagens, gente, pode ter certeza que tem animais. Tem animais porque faz parte da criação. A gente somos seres humanos, somos seres que temos o intelecto maior, né? Temos a consciência maior do que os animais, mas eles sentem frio, sentem dor, sentem tristeza, sentem o abandono, sentem medo, né? Então a gente precisa está ancorando, chegando próximo desses animais, né? Que a gente sente o pulsar deles quando a gente tira eles daquela situação e leva para um abrigo, leva para uma caminha, dá uma comidinha, né? Eles se sentem acolhidos. Mas eu falo para você, não é fácil. E para a gente também pegar esses animais e não conseguir levantar verba, não conseguir levantar um jeito de trazer o bem-estar para eles também seria uma coisa que não faria maior sentido. Então a gente todo o tempo está se reinventando, está buscando para que isso não fique para eles também como uma sequela, mas que traga conforto, tá bom? E se você veio ver esse vídeo com um preconceito no coração, achando que as vidas dos animais não são importantes, como as pessoas vão até o meu número particular falar, né? Achando que a gente está de brincadeira, que a gente está... Gente, tudo isso é uma consciência espiritual. Por favor, não comente nada, sabe, que vá de contra, sabe? Porque eu falo pra você, existem entidades, e eu não tô falando isso não pra provocar algum temor, mas as pessoas têm que ter temor, sabe? Existe egrégoras de caridade, as entidades que protegem os animais, as pessoas abandonadas de rua, os animais abandonados, existe uma egrégora, gente. O mundo espiritual, ele é todo feito de camadas, eles são todo... há uma organização. Tudo há uma organização. Então, existe uma egrégora também que cuida dos animais. E as pessoas que ajudam a gente, né? Pode ter certeza que você emprestando a espiritualidade, isso volta multiplicado para você. Tá? E se você veio até aqui num pensamento negativo e desconfiado e com conversas enviesadas aqui, né? Eu peço que você não ajude. Não venha com amargura, não venha com ressentimento.
com energia ruim. Não verbalize nada. Primeiro, busque saber o que é o abandono. E se desprenda do teu egocentrismo de vir aqui falar algo. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco de respeito a não invadir o espaço da outra pessoa. Né? Então, todos nós temos um potencial. E esse potencial vem da espiritualidade e é espontâneo. Assim como você se doa, a espiritualidade espontaneamente também se doa a você. Então busque esclarecimentos. Expresse sentimentos. Tá? Não fique nesse pensamento condicionado. Porque muitas vezes a espiritualidade tem muito mais a mostrar pra gente quando a gente ajuda as pessoas. Ajuda. Você vai se sentir melhor e você vai ver as circunstâncias mudando, as dificuldades mudando, as coisas duplicando. Ouça o que o seu coração fala, é a espiritualidade falando. Tá bom? Eu espero que você se reconheça, que você entenda o processo espiritual que vem de tudo isso e que isso possa construir pessoas que sejam mais lúcidas, que tenham um extremo sentimento de uma forma profunda e que esteja querendo demonstrar isso, né? Que a espiritualidade confirme isso para você, testifique isso para você, tá bom? E a gente não precisa de julgamentos alheios aqui, tá bom, gente? Um grande abraço para você, obrigado por ficar até aqui. E é isso, tá bom? Se você puder ajudar de qualquer forma, eu sempre deixo em todos os vídeos a ajuda Pix, tá bom? E aqui também nesse vídeo eu vou deixar, tá bom? Se você não pode ajudar com 10, você ajuda com 2. Se você não pode ajudar com 2, você ajuda com 1. Se você não pode ajudar com 100, você ajuda com 15. E assim a gente vai construindo, gente. Construindo um planeta melhor. A gente vai moldando melhores pessoas. A gente vai atravessando tudo isso que a gente está vivendo. Eu creio que há uma renovação no planeta e a gente está incluído nisso. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Gratidão. Tchau, tchau.